Neste vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para você preparar as primeiras papinhas do seu bebê. Todos os segredos, todos os truques, todos os macetes, tudo que você precisa saber para você fazer um pratinho assim, olha, que é delicioso, saboroso, irresistível e, acima de tudo, nutritivo com tudo, todos os grupos, tudo que o seu bebê precisa para crescer forte, para crescer saudável e se desenvolver aí sendo um bebê lindo e inteligente. Se você quer aprender a preparar, fica comigo nesse vídeo que a gente vai fazer tudo juntinhas agora. Então vamos começar pelo grupo das leguminosas, tá bom? E a leguminosa que eu escolhi para o vídeo de hoje foi o feijão e nós vamos utilizar o feijão carioca. E o nosso feijão, gente, olha só, ele tá de molho, tá vendo aqui? Por que que é importante fazer, então, esse remolho? Porque as leguminosas, elas contêm aí fatores antinutricionais. O que é isso, Nutri? São elementos que impedem a absorção de nutrientes e também podem causar aí gases, podem causar desconfortos, tá bom? Então, é importante que a gente faça o remolho de toda e qualquer leguminosa que a gente for cozinhar. Então, de 8 a 48 horas no máximo você deixa de molho e você vai trocando a água, vai soltando aquela espuminha branca que eu já descartei, mas aí você vai lavando, tá bom? Então agora eu vou lavar aqui o meu feijão pra gente colocar pra cozinhar. Então vamos lavar aqui. Vai descartar a água e vai lavar bem, lavar em água corrente mesmo, tá bom? Pra eliminar aqui todos os fatores antinutricionais, se tiver com aquela espuminha branca. Muito bem, aqui já tá ótimo. Agora a gente vai levar para cozinhar. Eu vou colocar 2 dentes de alho, tá bom, gente? Vou amassar aqui. E pode utilizar a casca do alho também, tá bom, gente? A casca do alho, na verdade, ela faz parte. Muito bem. Então, vou colocar o feijão agora. Eu coloquei aqui o feijão, o alho. E agora eu vou colocar água pra gente poder levar para cozinhar. Apenas com o alho, tá bom? E a água. A gente não vai utilizar sal, por quê? Como o objetivo do vídeo é fazer as primeiras papinhas, então no início a gente não utiliza sal. Mas por acaso você está fazendo esse feijão para um bebê maior de 1 ano, você já pode colocar uma pequena quantidade de sal. Nesse caso aqui a gente não vai utilizar sal, tá bom? Então vou levar para o fogo e vamos para o nosso próximo alimento. O feijão já tá no fogo então e agora a gente vai preparar o nosso arroz. E para preparar o arroz eu separei aqui uma cebola picadinha e agora a gente vai refogar. A gente vai refogar então, tá bom? E para refogar vocês podem estar utilizando aí qualquer tipo de gordura. Claro que a melhor gordura, a melhor opção vai ser o azeite de oliva, tá bom? Então essa é a melhor opção para vocês estarem utilizando. Mas se não tiver azeite de oliva, você pode estar utilizando também um óleo de girassol ou um óleo de soja. Lembrando que a quantidade é bem pequena, gente. É só mesmo para você conseguir refogar aqui. A cebola tá quase dourando e agora eu vou colocar aqui também alho. E o que eu vou utilizar, esse daqui é um alho desidratado que eu tenho, tá bom, gente? Só para facilitar mesmo, mas vocês podem estar utilizando o alho in natura mesmo. Amassa ele e põe aqui. Então, a gente vai refogar. E o nosso feijão tá no fogo. Temperinhos refogados, agora a gente vai colocar o arroz. E é importante, gente, nessa hora aqui, tá bom? A gente poder refogar também o arroz junto aqui com o nosso tempero e com a nossa gordura. Fazer isso, além de ajudar a agregar sabor, você também vai estar ajudando aí no cozimento, porque como que a gente sela os grãos, porque aqui eu tô utilizando o arroz parbolizado, tá bom? E agora eu vou colocar a água aqui, lembrando que vocês podem estar adicionando também outros temperos se vocês quiserem. Aqui eu tô fazendo um arroz simples, mas, por exemplo, se você quiser adicionar uma pimentinha de cheiro, você pode estar colocando aqui, se você quiser colocar um cheirinho verde. Enfim, fica a critério de vocês. A gente não vai utilizar sal, a gente não vai utilizar nenhum tipo de tempero industrializado. Outra coisa também que a gente pode estar adicionando no arroz, por exemplo, é o açafrão. Então, o açafrão ele é riquíssimo aí, antioxidantes, ele faz muito bem também, o bebê ele pode consumir desde 6 meses. Então, uma dica é que vocês podem estar utilizando aí no arroz também açafrão. Hoje estou fazendo mais básico mesmo, porque a gente está falando de primeira papinha. Então, as primeiras ofertas, o ideal é que seja um temperinho mais básico mesmo, para o bebê ele conseguir sentir o sabor mais natural dos alimentos. E aí, conforme for passando o tempo, vocês vão variando e vocês vão alternando, vão mudando a forma de temperar esses alimentos, porque isso também ajuda a mudar o sabor, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo alimento agora. E agora vamos preparar a nossa opção, então, de legumes, tá bom? E eu separei aqui, o nosso primeiro legume vai ser a abóbora. E eu vou cortar, gente, eu vou utilizar aqui essa panela, que é uma panela de vapor, tá certo?
Mas eu chamo de cuscuzeira. Mas vocês podem pesquisar aí como panela de vapor. Se você não tiver, você pode estar improvisando. Você pode pegar, por exemplo, uma panela, um escorredor de inox que tem os furinhos, e você pode pegar uma panela que caiba esse escorredor em cima. E vai ficar tipo uma panela de vapor mesmo. Então, se você não tiver a panela de vapor, você pode estar improvisando com esse escorredor de inox, que fica a mesma coisa. Fica bem legal também. E se você quiser adquirir essa panela aqui, uma panela dessa igual a minha, que inclusive ela é maravilhosa, muito boa. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Na verdade, na descrição do vídeo tem um link de vários utensílios que eu utilizo aqui na minha cozinha. E eu vou adicionar também aqui um outro legume, que vai ser o brócolis. O brócolis eu utilizo ele congelado, tá certo? Esse aqui que eu tô utilizando, por exemplo, ele tem apenas o brócolis, então ele não tem nenhum tipo de aditivo, nenhum tipo de conservante. Lá na Rede Vizinha no Instagram, inclusive, eu sempre dou dicas de como escolher alimentos aí no mercado, tá bom? Então, vou colocar aqui brócolis e abóbora. E outra dica bem importante, gente, é a seguinte: quando vocês forem cozinhar legumes, seja no vapor, seja refogado, vocês têm que cozinhar junto legumes que tenham o mesmo tempo de cozimento. Então, por exemplo, a abóbora e o brócolis, eles têm tempo de cozimento parecidos. Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, um brócolis e uma cenoura, a cenoura ela demora um pouco mais para cozinhar. Então, vocês têm que se atentar a esse tempo de cozimento também, porque senão um vai ficar bem cozido e o outro vai ficar duro, ou então um vai ficar bem cozido e o outro vai ficar desmanchando. Então, sempre utilizem legumes que tenham esse tempo de cozimento aí próximo, tá bom? Coloquei na panela e agora é só levar para o fogo, tá bom? Então, vocês podem estar utilizando outros legumes aí, aqui é só um exemplo de como a gente vai fazer. Vou levar para o fogo. O nosso arroz, ele já está secando, vou dar uma mexidinha aqui. E o nosso feijão a gente já cozinhou, deixei ele aqui, depois que pegou pressão, uns 5 minutinhos. E agora a gente vai temperar, né, o nosso feijão. O que eu vou fazer? Eu vou tirar dessa panela só porque eu vou precisar dela para poder fazer a nossa carne, tá bom? Mas poderia temperar aqui dentro mesmo. Eu vou colocar então ele aqui nessa outra panela. Coloquei aqui. E aí, agora a gente vai temperar. Lembrando que eu já coloquei alho, né? Então já tem alho aqui. E agora eu cortei aqui alguns temperinhos. Então tem cebola roxa e cebola branca, tem também pimenta de cheiro e pimentão, tá bom? Então vamos colocar aqui. E lembrando que vocês podem colocar também outros temperos que vocês tiverem aí na sua casa. Então, se é tempero natural, então vocês podem estar utilizando também outros temperinhos que vocês tiverem aí na sua casa. Então, lembrando, sempre temperos naturais, tá? Inclusive, pode estar adicionando também, eu amo adicionar cheiro verde aqui, é porque eu estou sem, mas pode adicionar aqui um coentrozinho, uma salsa, porque o meu acabou, tá bom? E agora a gente vai adicionar os condimentos. Então, de condimento, eu vou estar utilizando aqui hoje o açafrão, que não é esse aqui é o curry. Vou utilizar o açafrão que acabou, eu vou encher agora. Eu vou colocar o açafrão agora sim. E vou colocar também aqui o chimichurri. Vocês podem estar comprando aí, tá bom? Numa loja de produtos naturais de sua confiança. Vou colocar um pouquinho também. E vou colocar também aqui o colorau. Tempero é completamente, gente, opcional, tá bom? Olha aí o que você tem de tempero que é permitido e você pode estar colocando. Então, agora que eu temperei esse feijão, eu vou levar ele novamente para o fogo. Porque, olha, eu não cozinhei ele 100%, ele ainda não tá no ponto mesmo. Eu deixei ele um pouquinho al dente, sabe? Então, é agora que a gente, olha, ele tá al dente. Então, agora a gente vai, de fato, finalizar, então, aí o cozimento dele e esse sabor do tempero vai poder pegar bem. Muito bem, então agora a gente vai levar aqui pro fogo. Como eu falei, a gente vai finalizar, então, o cozimento do nosso feijão. Vamos preparar agora, então, a nossa opção de proteína, que vai ser uma proteína aqui de gado, tá certo? Eu separei aqui esse patinho e a gente vai preparar ele. Então, a gente vai fazer como se fosse um bife mesmo. Então, eu cortei ele. E o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai refogar aqui o alho. Mais uma vez, a melhor opção sempre o azeite. E, em sequência, vocês já sabem quais são as outras opções de gordura, tá bom? Então, a gente vai começar refogando esse alho. Dourei o alho, agora vou colocar então a nossa carne, tá bom?
E agora a carne ela vai começar a liberar, né, um pouco de líquido, um pouco de água, que é normal. Nossa carne já está selada. E agora a gente vai adicionar, então, os nossos temperinhos, tá bom? Então, vou colocar aqui os temperos, bem parecido com os temperos do feijão, tá bom? Manjericão também, eu gosto muito de botar manjericão, fica uma delícia na carne. Pode botar também aqui tomate ou o molho do tomate. Lembrando que tem receita aqui de molho de tomate caseiro, então vocês podem estar utilizando o molho de tomate caseiro, que é melhor ainda. Vou adicionar aqui também alguns condimentos, tá bom? Então, vou estar adicionando o colorau, vou colocar também açafrão, vou botar um pouquinho de curry, mistura. Então, a gente vai deixar aqui mais alguns minutinhos para poder pegar bem o sabor, para poder soltar bem o sabor desses temperos e depois a gente completa com água e leva para cozinhar. Já refogou bem, agora a gente vai, então, colocar a água. A água, gente, é o suficiente para cobrir e passar um pouquinho, tá bom? Então, passar uns 2 dedinhos aí a água, porque aqui, para ficar uma carne molinha mesmo, uma carne com uma textura legal para beber, então a gente vai precisar deixar aí de 20 a 25 minutos aqui depois que pegar a pressão. Vai depender da panela, do fogo de vocês. Aqui na minha panela, nesse fogo, fica 25 minutos, tá bom? Todos os nossos alimentos, então, estão cozidos. Agora a gente vai fazer a montagem do nosso pratinho. A carne tá ali saindo a pressão. E agora eu vou ensinar mais um truquezinho para vocês. Por quê? Porque falta, gente, ainda um grupo alimentar, que é o grupo alimentar das verduras, né? E o que são as verduras? As verduras são os folhosos, como, por exemplo, a couve, que é o que a gente vai utilizar aqui. Então, eu piquei aqui metade de uma folha de couve, pode ser rúcula, pode ser alface, enfim, tudo que for folhoso, que for verde, a gente chama de verdura e entra aí nesse grupo das verduras que a gente precisa oferecer para o bebê também. Só que a gente não pode oferecer, por exemplo, o folhoso do jeito que tá aqui, olha. A gente não pode oferecer assim, porque o bebê ele não tem uma capacidade ainda de mastigar, né, esse tipo de alimento em específico. Então ele pode ter um risco de engasgar, por isso que a gente não pode oferecer assim. Como que a gente vai oferecer? Hoje a gente vai oferecer no feijão. Então eu vou pegar aqui um pouco de feijão. E a gente vai colocar, então, essa folha de couve aqui. E o que acontece? Então, vocês podem estar fazendo uma quantidade bem maior, já colocar no feijãozinho aí para guardar, tá bom? Picar uma quantidade maior de folha de couve. Aqui, como eu tô fazendo só para exemplificar, então vou fazer essa quantidade pequenininha. E o que a gente faz aqui? Aqui você vai colocar a folha de couve picadinha no feijão. Isso pode ser feito, inclusive, no final do cozimento do feijão mesmo. E você vai deixar aqui por uns 5 minutinhos, porque já é o suficiente para amolecer essa folha de couve e ela ficar numa textura que a gente já consegue aí fazer o preparo seguro para o nosso bebê. Enquanto isso, a gente vai montando então o nosso pratinho, tá bom? Vamos começar aqui pelo arroz. Deixa eu pegar aqui. E a gente vai colocar aqui o arroz. O arroz, gente, eu cozinhei ele tá molinho, tá bom? Então, ele não tá aquele arroz duro, então não vai precisar de você estar amassando. Se mesmo assim você quiser amassar, não tem problema, fica a critério de vocês. Vocês podem sim estar amassando com um garfo de forma leve esse arroz, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo arroz. Agora, vou colocar aqui os nossos legumes, né? O nosso brócolis e a nossa abóbora. Eu vou dar uma dica para vocês poderem variar também, né? A forma que vocês vão oferecer esses legumes aqui cozidos no vapor. Eu cozinhei no vapor e já vou servir aqui, já tá ótimo fazer assim. Mas algo que eu também gosto de fazer bastante, principalmente com o brócolis, é o seguinte. Tá cozido aqui, né? Vocês podem pegar uma cabeça de alho, dente de alho, 2 dentinhos de alho e você vai aí refogar com azeite, depois você joga o brócolis dentro e mexe. Gente, assim, dá um sabor, né? Acentua bastante o sabor do brócolis, fica delicioso. Então, é mais uma forma de você poder variar aí essa oferta, tá? Vamos colocar aqui, então, a abóbora. Vou colocar aqui 3 pedacinhos de abóbora e vou amassar. E não precisa amassar com tanta força, tá bom? Nas primeiras ofertas, você pode deixar bem mais lisinho. Mas conforme os dias forem passando, vocês vão amassando cada dia um pouquinho menos, tá bom? Pode ficar, tá vendo alguns pedacinhos assim, não precisa ficar totalmente liso não, gente.
Então, essa textura, ela precisa, com o passar dos dias, ela precisa ir evoluindo, porque o esperado é que aí entre 10 e 12 meses o bebê já esteja consumindo assim, olha, em pedaços. Então, é por isso que a gente não evolui do dia para a noite, ela precisa ser evoluída de forma gradativa. Então, bem aos pouquinhos, dia após dia, semana após semana, você vai evoluindo um pouquinho a textura aqui. Então, você vai passando a amassar menos esse alimento para que o seu bebê ele consiga ir desenvolvendo as habilidades de mastigação que ele precisa para conseguir então mastigar os pedaços, certo? E agora vamos colocar o brócolis. E uma dica que eu dou, gente, sobre essa questão da textura para as minhas pacientes, para as minhas alunas, é o seguinte: eu sempre falo, olha, tira uma foto toda semana, estipula um dia da semana, digamos na segunda, e toda segunda-feira você tira uma foto do pratinho que você está fazendo para o seu filho. E aí toda semana você compara, hoje é segunda, você vai pegar a foto do pratinho que você está fazendo hoje, você vai comparar com a foto do pratinho que você fez na segunda-feira da semana passada. E aí, será que eu consegui evoluir a textura desses alimentos? Será que esses alimentos eles ainda estão na mesma textura? Essa é uma forma bem legal de você conseguir acompanhar, né, essa evolução gradativa e de você também se policiar, de você garantir que você vai estar fazendo essa evolução da forma correta aí para que o seu bebê ele não tenha prejuízos. Porque sim, quando a gente atrasa essa evolução de textura, a gente pode ter muitos prejuízos aí para o bebê. Vamos agora colocar o nosso feijão que já está prontinho. Então ele já ficou aqui. Nossa couve ela já tá bem molinha. E agora a gente vai colocar. O feijão a gente precisa amassar, tá bom? Por mais que ele seja assim pequenininho, o bebê ainda não tem a capacidade de mastigar o feijão. Ele é uma bolinha, então as leguminosas como feijão, grão de bico, ervilha, a gente precisa amassar elas. E a couve aqui junto, ela já vai ficar amassadinha e bem unida aqui com o nosso feijão. Então, ó, amassa bem. Garante aí que todos os carocinhos do feijão, os grãozinhos, né, eles fiquem amassadinhos. Prontinho. Então, aqui agora a gente já tem aí 2 grupos alimentares aqui nessa parte do pratinho, né? A gente tem a leguminosa, que é o feijão, e a gente tem aí a verdura, que foi a folha de couve. Uma outra forma também de vocês estarem oferecendo esses folhosos, vocês podem também estar adicionando no final do cozimento do arroz, sempre picadinho, tá bom? Quando a água do arroz ela estiver quase secando, você coloca esse folhoso lá picadinho. Vocês podem também fazer um purê, você coloca ali no final do cozimento do purê. Nunca ofereçam a folha sozinha, ela sempre tem que estar misturadinha junto com outro alimento para que o bebê ele consiga aí mastigar, consiga engolir sem ter risco de engasgo. Essa é a única ressalva que você pode aí estar misturando alimentos. É o único alimento que ele pode ser misturado, que na verdade ele deve ser misturado, são as verduras, os folhosos, tá bom? E agora a gente vai para nossa proteína para fechar aqui o nosso pratinho. Que cheiro maravilhoso, gente. Essa aqui é a prova de que, assim, algo também que eu falo muito para os meus pacientes, para as minhas alunas, a comida do bebê, ela não tem sal, mas isso não significa que ela não tem sabor. Então, a comida, ela tá super saborosa, mesmo sem o sal. E é uma comida que você sente o cheiro, eu tô sentindo o cheiro aqui, minha barriga já tá dando volta. Então, assim, é um cheiro agradável, que você tem vontade de comer. A comida do bebê, ela tem que ser assim. Não é pra ser aquela comida sem graça, aquela comida que você cozinhou tudo junto, tá tudo com um único sabor, tudo com um único cheiro. É pra ser uma comida, assim, variada. Vocês viram que a forma de preparar não tem muito segredo, é bem parecido com a forma que a gente também prepara no dia a dia, ou que pelo menos deveríamos preparar, né? Então, essa é a melhor forma de você estar oferecendo os alimentos para o seu bebê aí na introdução alimentar. Então, a carne você pode, olha, cortar aqui mesmo, com um garfo, ajuda de um garfo, ou de uma faca, tá vendo? Bem simplesinho, você vai cortar, vai desfiar em pedacinhos bem pequenininhos, a carne tá bem molinha, vocês estão vendo que se eu quisesse aqui, ó, se eu quisesse aqui cortar só com um garfo, ó, eu conseguiria tranquilo também, porque ela tá bem molinha. Mas aí pra ficar bem desfiadinho, aí eu já tô usando aqui a faca pra poder auxiliar. Mas a carne, vocês podem, por exemplo, usar um mini processadorzinho, que você pode desfiar mesmo, pra ficar desfiado, não é pra ficar uma pasta, é pra ficar desfiado. Você pode desfiar e você tudo de uma vez, pra você guardar, assim, fica mais prático pra você estar oferecendo no dia a dia, tá? Mas, para aprender a forma correta de fazer aí, de reservar os alimentos, de fazer o congelamento correto, aí vocês vão ter que assistir o outro vídeo.
Posso usar um caldinho? Sim, gente, você pode usar um caldinho. Você pode usar um caldinho da própria carne ou um caldinho do feijão, por exemplo. E você pode estar jogando aqui por cima do legumezinho, por cima do arroz. Não é para ficar aquela comida mole, é só para dar uma umectadazinha, para ficar um pouquinho mais molhadinho mesmo. O segredo desses alimentos aqui que você amassa, por exemplo, do feijão, por exemplo, da abóbora, ela tem que estar numa textura, olha, que você peguei aqui o feijão, né? O feijão tá aqui. Eu viro a colher e ele não cai, ó, com facilidade. Ele vai cair, ele tá escorregando, mas ele não caiu assim que eu virei a colher. Já se tivesse muito mole, com muito caldo, assim que eu virasse a colher, ele já iria cair. Não é o caso aqui. A abóbora, olha, a mesma coisa. Eu viro, ela tá escorregando. Vocês não estão vendo, mas ela tá escorregando. Mas ela não cai de vez. Por quê? Porque ela não tá muito líquida. Então, essa é a textura ideal. Sempre façam esses testes quando vocês estiverem montando o pratinho. Mais uma dica que valeu o like. Se você não é inscrito, eu acho que essa dica valeu até a inscrição no canal, né não? Então se inscreve aí nesse canal, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um vídeo completinho mostrando pra vocês como que vocês preparam uma papinha sem segredos, sem dificuldades, de forma fácil mesmo, para que você possa aí fazer uma introdução alimentar com o seu bebê, uma introdução alimentar assim, leve mesmo, que é para ser muito leve esse momento. Se você quer aprender mais sobre introdução alimentar, sobre alimentação infantil aqui nesse canal, tem muita coisa, tem muita dica mesmo para você estar aprendendo, tem vários vídeos falando sobre cada detalhe, sobre cada passo. Tem tudo que você precisa aí para fazer a introdução alimentar do seu bebê. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não sai sem deixar o seu like, isso ajuda demais o canal. Compartilha também com alguma mamãe, compartilha com a vovó, com o papai, compartilha com todo mundo que está participando desse processo de introdução alimentar. São informações muito importantes aí para você estar compartilhando para que todo mundo possa aprender. Um beijo da Nutri e até o próximo vídeo!